Maravilhoso. Bom, vamos lá, padre? Vamos lá para nossa salinha. Esperada entrevista com a doutora Erlaine Chaves, neuropsicóloga infantil. Muito bem-vinda. Bom dia. É Erlaine ou é Elaine? Erlaine. Erlaine. Porque eu achei que eu errei aqui, mas não. Não, tá muito certinho. bem. E temos uma mãe. Ai, que bom ter uma mãe aqui, isso é ótimo. A Gisele Casagrande, que vai contar a história dela com a família, com a tecnologia, o que ela pensa de tudo isso, né? A nossa pergunta é essa, como que é a comunicação na família? Estamos perguntando para quem está em casa, Exatamente. também para participar com a gente, como que é a sua comunicação na família, com essa outra perguntinha, que esse subtema, né? Como é que você consegue ficar um dia sem o seu celular, mas não vale aquilo que eu falei lá na maquiagem, né? Eu consigo ficar... Eu consigo se eu tiver sem bateria. Ó, já tem resultado parcial, vamos chamar para ver e aí abrir a nossa conversa. O que o pessoal anda respondendo pra gente? Consegue ficar um dia assim? Olha, o pessoal é bem disciplinado. O sim foi 33,3. Não é disciplinado, não. Não é coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Meu Deus do céu. E não, é 66,7 aí. 66,7% não consegue ficar sem celular. Eu me enganei, olha só. Gente, mas eu posso e é me defender? parcial, pode. Eu não sei se acontece com Todo vocês. mundo vai se defender. Eu não sei se acontece com vocês. Mas hoje, antigamente eu tinha um computador, Sim. tinha um notebook, tinha um tablet e tinha um celular. Depois, com o tempo, foi sendo eliminado o computador. Sim. O notebook eu uso muito pouco, o tablet eu nem pego nele mais e tudo que eu tenho que fazer eu faço pelo celular. Então, tudo. Facilitou a tá sua lá, vida. Os aplicativos, tudo. Então, acesso a tudo eu faço pelo celular. Até para digitar um trabalho. Então, eu tenho essa justificativa. Erlaine, cada um de nós vai se defender como pode. Sim, agora, a gente quer saber a sua opinião a respeito desse tema. É possível viver sem a tecnologia? O que você acha? O que a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente pensa na tecnologia só pelo lado negativo, então, né? Então, assim, faz mal porque expõe demais, porque tá atrapalhando as famílias. Só que, exatamente, o que a gente tem que lembrar é o aplicativo do banco, que facilita, que não tem que parar na fila do banco. É o trânsito, às vezes você corta um caminho porque aí você colocou lá no GPS, no Google e você conseguiu chegar. É sistema de notas. Hoje em dia, os pais, algumas escolas adotam alguns sistemas em que ele consegue supervisionar se o filho fez o dever de casa, se não fez, se entregou tudo certinho. Ou seja, né, se a gente falar que a tecnologia ela só atrapalha, a gente está sendo hipócrita, né? A tecnologia, ela nos ajuda muito, até em termos de... Hoje em dia é muito raro ligações, né? Hoje em dia, a gente manda um WhatsApp e resolve a vida, né? Mandou o WhatsApp, resolve a vida. Até e-mails, a gente eliminou um pouco essa história de mandar e-mails. E-mail, exatamente. Até empresas, hoje em dia, né, elas têm adotado o WhatsApp como forma de comunicação também, né? Então, assim, um familiar que está super longe, mora num outro estado, mora num outro país, você consegue ver, que é o caso da Gislaine. Isso, então... mas a gente tá falando dos aspectos positivos, que dá, inclusive, a possibilidade de se comunicar com gente que está muito longe, mas o aspecto negativo, ele é aplicado algumas vezes exatamente no fato de que você consegue conversar com quem está longe, mas não se comunica com quem está perto. Exato. Esse é sempre o meu dilema. Nossa. Porque, às vezes, eu estou conversando com alguém aqui que está lá no... Nós estamos aqui, numa conversa, mas eu rapidamente já começo a pegar o celular e conversar com outra pessoa aqui. Só que é como que é uma coisa meio estranha, parece que tem uma outra pessoa entrando, você não está prestando atenção muito na conversa que está tendo, então você está próximo, mas ao mesmo tempo você está longe. Essa é a questão negativa. E é constrangedor, né? Você está do lado de uma pessoa e ela está conversando com outra lá, né? Exatamente. Agora a gente está falando dos benefícios, porque a gente quer falar daquilo que não é bom para encontrar o mínimo de solução possível. Essa é a nossa intenção. E a gente tem uma tela dos benefícios do uso da tecnologia. A gente podia exibir, por favor? Vamos ver aí. Então diz... Padre, quer ler? Benefícios. Benefícios, então, vou prestar para você daqui a pouco. Benefícios escolar, sistema de nota, supervisão dos pais, recados, aquilo que nós já comentamos aqui, né? Acesso rápido à informação, rapidez na resolução de problemas, trânsito, que aí é o caso do GPS, previsão do tempo,
distância entre familiares e entretenimento. Aí a gente está apresentando tudo que são os benefícios. Exato. E que, de fato, eles são... Hoje em dia, você pensa, como é que eu consigo viver sem o celular? Agora eu acho que entra bem o caso da Gisele, sobretudo na questão familiar, né? A gente está na Semana da Família, por isso que esses temas estão surgindo, aí toda semana a gente está tratando algum aspecto. A gente quer saber a sua história, a tecnologia na comunicação entre a sua família. Eu acho que no meu caso, é óbvio que isso estreita, né? Porque a minha cunhada, a única prima que a minha filha tem, mora no Canadá. Né? Então, pra gente é bem importante, né? E assim, quando elas se encontram é muito legal, porque de fato elas têm esse estreito pelo WhatsApp, pela câmera, já não é uma pessoa desconhecida, né? Ok. Eu tenho toda a minha família, né? Em José Bonifácio, perto de São José do Rio Preto. Eu sou sozinha em Vinhedo com o meu marido e com a minha filha. E a minha sogra e meu sogro em Mojimirim, que é um pouquinho mais perto. Então, ok. Mas mesmo assim, se falam durante a semana. A Louise já fala no celular, já manda mensagem sozinha. Às vezes eu vejo, mandou mensagem pro avô. E ela tem o quê? 16 anos? Pois é, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eu recebo muitas mensagens de crianças. É claro que eu algumas acredito. delas auxiliadas pelos pais, mas a gente fica feliz quando recebe a mensagem de Aí a uma Elaine ainda criança. me perguntou, né? Ai, vai vir sua filha? Eu falei, não. Acho que ela pegaria o microfone e tomaria conta de tudo. Ela tem uma excelente comunicação em relação, né, à fala e tal. Mas até interessante, dando uma linkada nos benefícios, né, em relação à minha família, enfim, toda essa experiência que eu tenho positiva, óbvio, né? Eu só acho que a vida como um todo é um equilíbrio, né? A gente precisa buscar o equilíbrio. É uma questão de bom senso. É óbvio, existe a supervisão dos pais. Isso é muito legal, É o né? que você procura. Claro. Existe essa supervisão que é interessante, essa agilidade que é interessante. Mas eu acho que também a gente precisa, ao mesmo tempo, não esquecer de gerar em nossos filhos a paciência também. Porque junto com isso do imediato, né? Eu mando uma mensagem imediatamente para minha mãe. Eu mando uma mensagem, eu resolvo isso imediatamente, né? Mas onde que se cria a paciência, né? Que eu costumo falar, eu vivo falando isso para a Louise, porque é uma criança da nova geração, né, que demonstra uma certa impaciência, né? E eu falo para ela, filha, a paciência é a ciência da paz, né? Então tenha paz, né? Então tenha paciência em esperar, em escutar. E a gente também, como pais, né? Às vezes a gente pensa só coisa ruim quando não vem as coisas na hora. Eu não sou tão adepta assim à tecnologia, eu faço parte dos 33%. Eu fico na boa sem o celular, né? Sou professora de balé clássico, então o balé, ele exige muita paciência. Eu costumo falar que alguns cursos são internet, o balé clássico é carta, né? Então você precisa esperar para tudo. Então eu tento esse equilíbrio, por mais que eu adoro ter contato com a minha família, óbvio, não acho que isso substitui um abraço, um olhar, a boa comunicação, né? E eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com isso, né? Eu tô pensando muito nessa realidade dos filhos, porque também tenho uma criança de 5 anos em casa, convivo com muitas crianças, meu marido é educador, a gente vê várias realidades em várias faixas etárias. A pergunta é a seguinte, você estuda a neurociência, o funcionamento do cérebro nessa fase infantil. Isso me chamou muita atenção. Você acredita que essa geração que está vindo, ela, de fato, é a geração da tecnologia ou ela é essa geração porque a gente apresentou isso para eles? Se a gente for pensar, né, é apresentado, né? É apresentado. Agora, a grande questão, como você mesmo trouxe, essa questão da neurociência quais os prejuízos que a gente enfrenta com isso, né? Não apenas os prejuízos emocionais, comportamentais, relacionais, né? Mas se a gente pensar, tem uma pesquisa que saiu recentemente nos Estados Unidos, que ela mostrou que a exposição longa, né, a meios de tecnologia, essa exposição prolongada, ela causa uma diminuição na cognição,
na inteligência. Ela diminui o sono, porque a exposição à tela azul, ela faz com que a criança tenha insônia. Tem também relação com o que a gente chama de funções executivas. Crianças muito ligadas à tecnologia, ela não consegue se organizar direito, se planejar direito. E nessa pesquisa até colocou que também houve uma diminuição de vitamina D nessas crianças, porque elas não vão para o sol, Exatamente. elas não saem, Elas não brincam não no vão pra parque. fora. Exato. E aí elas ficam muito ali dentro de Quer casa. dizer, é o fenômeno do isolamento, é aquilo que eu tento Exatamente, pai. explicar de uma outra forma, mas é o isolamento que você está próximo de quem está longe e distante de quem está perto. Exato. Porque você não desce mais lá para brincar, não tem contato com os outros. Esse isolamento causa É uma falsa prejuízos. segurança, É né? uma falsa Preciso segurança. dizer que eu tenho crianças com 8, 9 anos que não sabem fazer uma cambalhota, Exatamente. né? Então, isso é um problema, né? Às Que vezes deveria estar desenvolvendo essa motricidade. Sem dúvida, sem Sabe dúvida. Mas você sabe que, Amarelinha. às vezes eu falo algumas coisas com os adolescentes e jovens lá da minha igreja, eu tenho que explicar o que é. É uma coisa assim que pra gente que andava na rua, que brincava, que era a coisa mais comum. Aí eles olham pra mim e falam assim, nossa, como De você... onde, né? Como você é do passado, você já é velho O demais. meu filho chama o orelhão de orelhudo. Mamãe é aquele orelhudo lá. Porque realmente... Agora a gente quer saber de vocês aí de casa. Tem muito pai e mãe assistindo, a gente sabe disso. Tem muito avô nos acompanhando. Qual é a dificuldade que vocês têm? Porque eu pensei aqui, queria pedir a sua opinião. Qual é o tempo que você deixa a sua filha exposta à tecnologia? Na realidade, depende, né? Assim, é muito comum passar os dias sem o celular. A Aloíse já, 2 anos e meio, né? Isso até pela rotina de casa, pela forma com que a gente conseguiu planejar, que a gente estava falando ali atrás sobre planejamento, né? Como a gente conseguiu planejar, né? Então, assim, é óbvio que eu acredito que, muitas vezes por necessidade ou escolha, enfim, né? Dos pais que ficam muito fora, quando voltam, os dois, né? O pai e a mãe, fica fora, chega cansado do trabalho. Eu acho muito difícil, por exemplo, a introdução alimentar, que é uma fase super difícil, que hoje é super comum você colocar uma briga até constante entre mim e o meu marido, né? Porque o Rodrigo prefere colocar o celular para ela comer. Eu não gosto do celular para ela comer, né? Mas por quê? O Rodrigo, eu entendo, ele chega do trabalho super cansado. Eu também tenho meu trabalho, que não deixa de ser cansativo, mas a minha frequência com a Aloísa é muito maior. Ela vai só meio período para a escola, eu fico com ela, enfim. Então, eu tenho mais paciência para toda aquela situação. Então, vai terminando a nossa paciência, o que a gente faz, né? Tecnologia. Celular, Mas isso põe era ali. feito antes com a TV, eu comentei isso no começo, né? Antes era feito com a TV. É verdade. As minhas sobrinhas, verdade. que agora já estão bem grandes, elas ficavam diante da TV assistindo o Tom e Jerry, o mesmo episódio, o mesmo. Eu falei, mas elas não cansam? Todo dia o mesmo. Aí a mãe diz, não, todo dia elas querem assistir o mesmo. Mas ficavam ali horas assistindo o ratinho, o gato correndo atrás do ratinho, o gato correndo atrás do ratinho, e depois a galinha, a porca. E era o jeito que o pessoal, que a família tinha. Tá, coloca lá diante da TV, porque pelo menos tá aqui, mas só que depois foi pro videogame. Que era outra fase. Aí depois do videogame É uma foi substituição. pro celular. E aí vai. Exatamente. Eu acho interessante trazer isso, porque a tecnologia, ela vem acompanhando, né? E só vai mudando, né? vai mudando, Vai sem acontecendo dúvida. essas mudanças. Mas é o equilíbrio, Os né? meios, exatamente. Aí acaba equilíbrio. que os pais acabam Exatamente. dando um entretenimento que afasta das outras pessoas e a criança, ela começa já a ficar viciada. E é exatamente isso que eu estava pensando aqui. Há momentos em que precisa fazer terapia por causa do uso excessivo da tecnologia? Nossa, sim. Existem casos que a pessoa não... Realmente é uma dependência total, né? E ela precisa entender, porque assim, eu sempre digo que todo excesso, né? Como a gente... É um clichê, né? Esconde uma falta. E é isso mesmo. Se eu estou totalmente ali ligado nessa tecnologia,
quais os outros espaços da minha vida que eu não estou vivendo? Como que tá a minha família, como tá a minha espiritualidade, como tá o meu lazer, como está o meu corpo. Então, assim, o que você está tentando esconder atrás disso? E é preciso descobrir, né? E todo esse excesso aí, cadê a família? Porque a gente estava até discutindo ali na salinha, né, sobre o quanto que quando você está nesse excesso, você não tem tempo para o filho. Mas aí vem a questão do planejamento familiar, né? O quanto que, de fato, eu me disponho para ter um filho, Porque né? você tem que querer. Exato. Não é fácil, aí que está a questão. Você precisa querer estar com o seu filho. Exato. É uma decisão, né? Exato. É uma decisão o sentar e o brincar. É uma decisão a gente se desconectar, porque a gente está falando das crianças. Mas se a gente começar a falar com os adultos, quantos de nós não dependemos? E aí a gente tem tela dos malefícios da tecnologia, não é verdade, diretor? A gente pode exibir aí? Vamos lá mostrar, então, quais são os malefícios? Agora eu acho que eu consigo ler. Prejuízos. Resolver conflitos, tolerar frustrações, entender opiniões e gostos diferentes. Quer dizer, quando a gente está muito envolto na tecnologia, a gente perde isso, né? Sim, essas habilidades. Isso. O planejar-se e organizar-se, funções executivas, recomendação. Aí tem um SBP que depois você pode ajudar. A gente vai falar, Isso. E... quem é? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma recomendação. Isso. O tempo total de telas não exceda... Jesus, eu vou ler de novo. O tempo total de telas não exceda 2 horas por dia. Eu vou dizer o seguinte, eu falei o meu celular nem tá aqui, tô conseguindo ficar com Ainda isso. bem, né? Parabéns. Mas o próprio celular mostra o tempo que você ficou. Ai, ele mostra. Que legal, ligado. não sabia. Tem. Não sabia. Existem marcas de celulares, né? Que Sim. às vezes tá ali, tem... E é interessante, porque diz assim, o tempo que você gastou com redes sociais, Que legal. o tempo de produtividade, porque foram coisas que você fez, Trabalhou. que produziu, trabalhou alguma coisa, e tem um outro item lá. No iPhone, na própria tela dele, você já consegue ver a quantidade de horas que você passou com o celular ali, trabalhando, vendo as redes sociais, que você ficou com ele. Às vezes as pessoas se surpreendem, porque elas falam que não tem tempo para rezar, não tem tempo para conversar, e aí é só você dizer assim, deixa eu ver seu celular, para ver quanto tempo você ficou aí no celular. E aí se surpreende, porque às vezes tem 6 horas, 8 horas. 12, 20. É um gráfico que surpreende mesmo. Claro, se você trabalha com o celular, você trabalha ali... É outro caso. É outro caso. Como eu já disse, que muitas coisas foram substituídas, você faz tudo ali na palma da mão. E dizia até uma pesquisa recente que diz que o celular vai substituir a TV. Quer dizer, as pessoas não vão deixar de assistir programações, mas elas vão assistir na palma da mão. Então, um grande investimento é entrar por essas plataformas digitais mesmo para poder comunicar como a gente faz, porque as pessoas estão vendo a gente também pelo Facebook, depois pode acessar pelo YouTube e assim por diante. Mas eu falava da pesquisa que uma empresa colocou uma TV imensa na sala de um aeroporto, aquela da mais perfeita qualidade mesmo, para ver quanto tempo que as pessoas ficavam olhando para a tela da TV. E aí se surpreenderam, porque as pessoas ficavam de cabeça baixa olhando para o celular e às vezes assistindo a mesma coisa que estava passando lá. Olha só, gente, a gente estourou aqui o nosso horário, mas a gente está trazendo esses exemplos que o padre trouxe, que as nossas convidadas, para a gente pensar sobre a qualidade, no fundo que a gente está discutindo aqui, a qualidade das nossas relações. Sejam elas pelos meios tecnológicos, mas sejam elas, sobretudo, presenciais. E como isso interfere a educação dos nossos filhos. E você aguentaria passar um dia sem telefone? Vai respondendo a nossa pesquisa no WhatsApp ou também manda aí uma dificuldade que você tem. A gente vai para o intervalo, volta já.